Olá a todos, bem-vindos a mais um Guru dos Carros Responde. Hoje publicando o vídeo aqui no sábado, por uma razão aí bem específica. Eu fiquei esperando algumas respostas aqui da Ford, principalmente sobre a chegada do novo EcoSport 2019 aí na versão SE Direct. Como eu me comprometi a publicar um vídeo aqui do Guru dos Carros Responde por semana, eu resolvi por bem publicar mesmo assim. Ocorre o seguinte, né, só para trazer um resumo aí, nessa semana a Ford retomou a oferta da versão destinada aí à venda direta do EcoSport, no caso a SE Direct, como eu já mencionei. Essa versão atende os frotistas e também o público PCD, aí as pessoas com deficiência que vão realizar a compra com isenção. Bom, a linha 2019 da EcoSport chega com algumas polêmicas, né? Nas versões aí mais acessíveis, a Ford tirou de série os 7 airbags, o SUV passa a vir aí com airbag duplo frontal. Foi uma iniciativa da montadora para conseguir uma redução no preço em detrimento da segurança. Bom, no mercado hoje em dia não é uma coisa muito bem-vinda, né? Na minha opinião, acho que é importante. Creio que muitos consumidores devem pensar como eu, acho que é importante você valorizar a segurança, mas enfim, foi uma decisão aí da montadora, vamos ver como que o mercado reage. Mas eu queria começar o vídeo de hoje abordando mais detalhes sobre a versão SE Direct, que com certeza vai entrar aí no radar do público PCD, muita gente vai perguntar, vai questionar sobre esse carro. Então vamos traçar um paralelo aí dele no mercado, na realidade atual, agora aí no início de 2018. Bom, o EcoSport SE Direct ele chega com um motor 1.5 de 3 cilindros, trabalhando aí em conjunto com o câmbio automático de 6 marchas. É uma boa combinação, é um conjunto mecânico bem eficiente. Então, notei aqui as médias, a gente tem um consumo em torno de 10,5 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada com gasolina. São médias muito boas, próximas aí do Nissan Kicks, por exemplo, que é um carro bem econômico também. Esse motor 1.5 com 3 cilindros, ele pode não ter ainda, né, aqui no Brasil, injeção direta e turbo, mas é um motor com uma concepção muito eficiente, ele tem uma potência específica muito elevada, isso é um bom indicativo de eficiência. Então é um conjunto mecânico interessante dentro da categoria. Infelizmente alguns modelos, por exemplo, como o Renegade, o Creta, não tem uma eficiência aí tão alta, a gente tem um consumo um pouquinho elevado nesses dois modelos, aí no Creta e no Renegade. Então o EcoSport chega aí com uma proposta bem interessante. Bom, ele chega tabelado por 68.690, o EcoSport SE Direct 2019, isso sem levar em conta aí os descontos tributários, né, que o público PCD tem direito. Bom, o que ele traz? Como eu disse no começo do vídeo, então agora ele tem 2 airbags só, tem os controles de tração e estabilidade, o que é muito bom. E a Ford também colocou aí na EcoSport SE Direct a central multimídia Sync, só que com uma observação importante. Essa central, a central multimídia Sync presente no EcoSport SE Direct é aquela central multimídia Sync mais simples, com tela de 4.2 polegadas, não é sensível ao toque. Por exemplo, é aquela central multimídia que vinha aí, por exemplo, na gama Fiesta antes da linha 2018. Tem o AppLink, que permite controlar alguns aplicativos do smartphone direto na central multimídia. Tem também assistência de emergência, aquele recurso que em caso aí de um acidente mais grave, o sistema aciona o resgate via SAMU. Mas assim, pessoal, é melhor que um rádio, mas também não é uma central multimídia, né? É bom deixar claro. Não é aquela central multimídia, eu quero dizer, com tela sensível ao toque, com Apple CarPlay, com Android Auto, por exemplo. Então, assim, claro, é um diferencial do carro, mas também
não adianta você chegar na concessionária esperando muita coisa, porque é uma central multimídia aí, um pouco assim, está acima do que você encontra em um rádio convencional. Por exemplo, o Nissan Kicks S-Direct tem rádio com comando no volante, assim como o EcoSport, mas, enfim, é um rádio convencional. Na central, no SYNC, aí, presente no EcoSport SC-Direct, você tem algumas funcionalidades adicionais, mas não tem aquela tela bonitona no painel ali. Nas versões mais caras do EcoSport, aí sim você tem a terceira geração da central multimídia SYNC, com as telas de 6 polegadas e meia ou 8 polegadas, aí dependendo da versão. Bom, de qualquer forma, o custo-benefício é interessante do EcoSport CC Direct. Ele tem aí airbag duplo frontal, né, que até é obrigatório por lei, tem controle de tração, controle de estabilidade, tem a central multimídia mais simples, mas de qualquer maneira já é um pouquinho mais sofisticada do que um rádio convencional. Bom, fora isso tem aí também, né, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, tem vidros elétricos nas 4 portas e, bom, ele fica devendo também a roda de liga leve, né? No caso ele tem a roda de aço com calota. De qualquer forma, o EcoSport SC Direct, em termos de custo-benefício, em termos de equipamentos aí que você encontra nas versões PCD dos SUVs compactos, ele tem um conjunto interessante, então vale a pena você considerar esse carro também. Eu aponto agora o EcoSport, o SE Direct, assim como o Kicks S Direct. Você vê que os nomes aí das versões são bem parecidos mesmo, mas esses dois carros aí para o público PCD que quer um utilitário esportivo compacto, vale a pena considerar esses dois modelos. Eu acho que eles têm aí, em termos de conjunto mecânico, de custo-benefício, de equipamentos de série, os pacotes mais interessantes aí para o público PCD que vai realizar a compra com isenção. Bom, pessoal, eu sei que não foi bem uma dúvida nessa questão, mas eu achei interessante abordar com vocês essa questão do EcoSport PCD, aí, vamos dizer assim, né, na versão SC Direct, porque eu acho que muita gente vai começar a questionar se o carro vale ou não a pena. Ele tem um conjunto interessante, o EcoSport tem uma cabine aí um pouquinho apertada, ainda o porta-malas também não é tão grande quanto você encontra no Kicks, no Creta, por exemplo. De fato, aí o carro ele precisaria dar um salto de geração para resolver essas questões, mas de qualquer maneira, a partir da linha 2018, o EcoSport melhorou bem em termos de acabamento, de qualidade construtiva, então é um carro aí que merece entrar no radar de quem está de olho aí em um SUV compacto. Bom, pessoal, então um recado dado com relação ao EcoSport 2019 na versão SC Direct. Eu queria partir para a primeira dúvida do vídeo de hoje, que foi uma dúvida bem interessante enviada pelo André. Ele questionou o seguinte: ele está de olho aí em sedãs na faixa aí de 70, 90 mil reais, pegando um leque grande aí. E ele coloca na mesa o seguinte: ele viu o Corolla GLI, versão aí na casa dos seus 92 mil reais, mas com a chegada do Virtus, ele me mandou uma dúvida questionando se ele deveria optar por um Virtus Highline ou um Virtus Comfortline. Os dois aí tem um motor 1.0 TSI com câmbio automático 6 marchas, ou ficar aí com a tradição, com o renome do Corolla no mercado, principalmente pensando aí na revenda, né? Um carro de excelente liquidez, desvalorização aí bem controlada, né? Bom, minha resposta para o André foi que eu acho que vale, em termos de negócio, é muito mais interessante ele optar pelo Volkswagen Virtus. Bom, a gente começando uma análise mais geral entre os dois produtos, o Virtus ele tem uma plataforma, usa aí uma das plataformas mais modernas, mais recentes do grupo Volkswagen, que é a MQB. Qual é a importância disso, pessoal? Uma plataforma moderna
resulta em um carro com um bom nível, um alto nível de segurança. No caso do Virtus, do Polo, a gente pode citar também uma rigidez torsional elevada. O que você ganha com essa rigidez torsional elevada? Você ganha um nível de ruído interno menor, você ganha um comportamento dinâmico melhor, aquele rodar suave, silencioso. Isso são todos os benefícios que você tem uma plataforma moderna, como é o caso da MQB, que dá vida aí ao Virtus, ao Polo. Então ela acarreta tudo isso para o carro. Consequentemente também, além do alto nível de segurança, você tem um custo de reparabilidade menor. O Virtus, o Polo, eles foram muito bem avaliados pelo SESV nesse ranking. Esse estudo de reparabilidade significa que você vai gastar pouco para reparar o carro e ele vai ficar menos tempo parado e na oficina também. Então isso é bem interessante. Bom, o Virtus ele foi concebido também, a Volkswagen sempre declarou isso, ouvindo aqui os consumidores da América Latina e tal. Então ele entrega muito do que nós aqui brasileiros, argentinos, a gente deseja encontrar em um sedã, que é um bom espaço interno, um bom porta-malas. O Corolla é um carro muito espaçoso, quem tem aí a geração atual conhece, sabe disso. O Virtus, você já conferiu nosso teste aqui no site. Ele é um carro muito espaçoso, com uma cabine excelente, acomoda 5 pessoas com tranquilidade, assim como o Corolla. E o Virtus ainda tem uma vantagem nessa guerra dos porta-malas aí dos sedãs. Ele tem um porta-malas de 521 litros. É um porta-malas muito bom, dá conta aí das necessidades de uma família com tranquilidade. O Corolla tem um porta-malas de 470 litros, só para citar, né? Então você tem uma diferença até que considerável entre os dois modelos. O André, nessa pergunta, ele pediu para eu analisar também esse confronto, aí, ponderando a questão de conforto, do espaço interno, da qualidade do rodar. Então eu te digo, André, para você que está assistindo esse vídeo também tem uma dúvida parecida, o Virtus não deve em nada em relação à qualidade, o conforto ao rodar para o Corolla. Com a vantagem também que, assim, o Corolla já é um carro com certo tempo de mercado, é um carro que tem uma receita e uma concepção, mesmo no conjunto mecânico, uma receita mais tradicional. Você tem ali um bom motor 1.8, 16 válvulas, trabalhando em conjunto aí com o câmbio automático CVT. É um conjunto muito eficiente. Eu, por exemplo, já tive uma experiência de pegar estrada com o Corolla GLI, com motor 1.8, fazer cerca de 16 km por litro com gasolina. Então, é um carro que surpreende pela eficiência do conjunto mecânico. Mas, para você ter ideia, é inegável que assim, o Virtus ele traz o que você tem está sintonizado aí com o que tem de mais moderno hoje nesse campo aí de propulsão. No caso é o downsizing, né? Você tem o motor 1.0 TSI na linha Virtus, na linha Polo. Esse motor com 1 litro de deslocamento, ele entrega até mais torque que o motor 1.8 do Corolla. Você tem o motor do Corolla aí na casa de 18 kg de torque. O motor 1.0 TSI, você vê com uma diferença grande em termos de deslocamento, entrega mais de 20 kg de torque. Então você vê como esse motor é eficiente. Com a vantagem de um consumo bem parecido em relação ao Corolla e um desempenho ali na mesma média, a gente pode dizer até um pouco melhor nas retomadas, principalmente nas retomadas, né? O motor turbo, você tem essa vantagem, né? Como você tem o torque máximo atingido em rotações muito baixas, você consegue realizar acelerações, retomadas de velocidade muito rápidas, né? Aquela retomada bem viva mesmo, bem interessante. Isso é bom porque mesmo carregado, você não vai sofrer na estrada. Você pode andar com 5 pessoas, o porta-malas cheio e o Virtus vai estar ali sempre muito disposto. Bom, partindo aí por fim, né, para encerrar aqui a dúvida do André, a gente encerra com a questão do custo-benefício, né? Bom, você hoje, se um Corolla GLI custa R$92 mil,
com R$85.000, uma diferença de R$7.000, você já leva para casa um Virtus Highline completo, com todos os opcionais. Isso quer dizer, alguns equipamentos únicos aí entre os sedãs fabricados aqui no Brasil, como o painel de instrumentos digital, que trabalha em conjunto com a central multimídia, né? Você pode dividir as informações que cada tela vai exibir. É bem interessante, dá um toque aí de tecnologia, de sofisticação para a cabine. A central multimídia no Virtus tem navegador, tem câmera de ré. Aí entra uma questão importante, né? O Corolla GLI de R$92.000 não traz nem central multimídia, não tem nem farol de neblina, né? Então, assim, é absurdo. Um carro de mais de R$90.000 por não ter central multimídia, né? Poxa, estamos em 2018, é um absurdo, né? Então, bom, voltando aí para o Virtus, né? O Virtus de R$85.000, você já tem chave presencial, revestimento interno de couro, você tem os controles de tração e estabilidade, assim como o Corolla também tem, mas o Virtus ainda tem o bloqueio eletrônico de diferencial, que é um recurso interessante também, ajuda, evita acidentes graves também. Então, assim, você tem um carro muito mais completo, no caso do Virtus, com praticamente o mesmo conjunto. Eu sei que o Corolla é um carro excelente, admiro também o modelo, é um carro muito consolidado no mercado, mas eu acho que, assim, se você está em busca aí de sedãs, vale a pena conhecer o Virtus, porque é um carro que não fica devendo em nada para o Corolla, aí, por exemplo, né, nessa faixa aí, pegando os sedãs médios de entrada, que é o objetivo aí do Virtus Highline, né? O André, ele pediu até para eu analisar aí entre as versões do Virtus, no caso a Highline ou a Comfort Line. Bom, eu respondi para o André que é o seguinte, eu acho que assim, vale a pena você partir para o Highline se você faz questão desses atributos de tecnologia. Se não, o Virtus Comfort Line, aí na casa de R$73.000, é uma pedida excelente, já traz o motor 1.0 TSI, câmbio automático, os controles de tração e estabilidade. Então, já traz aí o que é mais interessante, o que são os pontos fortes do Virtus. Só antes de partir para a próxima pergunta, eu queria acrescentar aqui no vídeo que a Volkswagen, ela confirmou, eu fiz uma reportagem aí no Auto, ela confirmou que está nos planos uma versão PCD para o Virtus. A Volkswagen ainda não abriu o jogo se vai ser o Virtus Comfort Line com menos equipamentos para atingir aí o teto de R$70.000, ou, o que é muito provável, talvez o Virtus ganhe mais uma opção de conjunto mecânico, aí no caso o motor 1.6, 16 válvulas, com o câmbio automático de 6 marchas. Ainda não é nada oficial, tá, pessoal? A Volkswagen só falou que o Virtus vai ter uma versão PCD, mas pediu para aguardar aí que a gente vai conhecer em breve os detalhes, como essa versão vai ser feita para respeitar o teto aí de R$70.000. O mercado PCD que é muito importante, né? Ninguém quer ficar de fora dessa fatia aí do mercado. Bom, pessoal, para caminhar aí para o fim do vídeo, chegar em mais uma questão que foi enviada pelo Roger, foi uma questão bem interessante, achei legal trazer aqui para o vídeo, porque são casos que a gente acaba falando pouco. E muita gente que tem negócio aí, tem empresa ou é um profissional autônomo, precisa de um carro para trabalhar. O Roger se inclui aí nesse caso, ele está em busca de um carro novo aí para a empresa e ele me questionou qual seria a melhor opção entre um Renault Kangoo e um Fiat Fiorino. Considerando, interessante a gente destacar que o Roger conseguiu uma negociação muito interessante, ele conseguiu um desconto de R$5.000 no Kangoo, então é uma coisa que a gente vai ter que colocar na balança também. Bom, começando a análise aí de um ponto de vista técnico, a gente tem um embate aí bem interessante, porque é o seguinte, geralmente esses modelos como Kangoo, Fiorino, eles são destinados a um público que trabalha muito mais com a questão volumétrica
de carga do que o transporte de cargas mais pesadas, vamos dizer assim. Bom, nesse ponto, o compartimento de carga do Kangoo tem espaço para 2.800 litros de bagagem e de carga, e o do Fiorino leva 3.100 litros. Né? Então você tem uma diferença aí considerável, até de 300 litros. É um porta-mala de um Argo, por exemplo, de um Polo, a gente pode dizer assim, né? Mas tem uma questão relevante, que é o seguinte: o Kangoo ele pode transportar 800 quilos de carga, enquanto o Fiorino só 650. Então, não, quer dizer, só, né? 650 já é um peso considerável. Mas, então, no fim, os modelos até que meio que acabam ficando equivalentes aí. Só que a gente tem que aprofundar a análise e levar em conta o seguinte: o Fiorino ele pesa 1.123 quilos, estou olhando aqui na minha colinha, enquanto o Kangoo ele fica em 1.075 quilos. Só que aí tem o terceiro porém, que é o seguinte: o Kangoo ele tem motor 1.6 com exatos 15,3 kg de torque, enquanto o Fiorino usa aí um motor 1.4 de 12,5 kg de torque. Então, assim, o Fiorino ele acaba sofrendo mais, porque ele é mais pesado, tem um motor de menor deslocamento, menos torque. Né? Eu nem vou entrar no mérito da potência, porque aqui, nesse caso, o que importa é o torque. Então, assim, a bordo do Kangoo, nem pensando no desempenho, não que um carro vai andar mais, mas assim, você vai ter uma tranquilidade maior se você carregar bem o modelo, né? Você vai ter uma disposição maior aí do conjunto mecânico. Bom, de qualquer maneira, eu recomendei para o Roger, tanto o Fiorino quanto o Kangoo custam na faixa de 60 mil reais, considerando as versões de entrada dos modelos, mas se ele conseguiu esse desconto de 5 mil reais no Renault, então vale a pena, acho que no caso específico aí dele, né, dessa negociação, ele partir para o Kangoo, principalmente porque, bom, pensando em um carro para empresa, aí, um carro, né, que é quase um ativo aí um ativo comercial aí da empresa, vale a pena essa economia, né? E são carros bem equivalentes. Também no Kangoo você vai ter essa questão, como eu falei, você vai ter um carro com um desempenho um pouquinho melhor, com uma capacidade de carga então um pouco maior, né? Graças ao torque elevado. É interessante até essa questão do desconto que o Roger mandou para a gente, porque o que seria o ideal mesmo é o seguinte: o Kangoo, ainda nesse ano, ele deve ser substituído, deve estrear aí uma nova geração. Na verdade, o que acontece? A Renault vai adaptar aqui para a região da América do Sul o Dacia Docker europeu. Então, esse carro, né, o Dacia Docker, vai virar a nova geração do Renault Kangoo aqui no Brasil. Vai ser um carro com um bom compartimento para carga, muito provavelmente deve vir com o motor 1.6 SCE, motor mais moderno, mais eficiente, com bons números aí de potência e torque. Então, assim, se o Roger ou você que tem essa dúvida envolvendo os furgões pequenos, vale a pena esperar um pouco, acho que não vai demorar, pessoal, considerando ainda que o Roger conseguiu esse desconto, por exemplo, de 5 mil reais, é um grande indicativo de que a rede, a Renault já deve estar se mexendo, preparando para a chegada da nova geração do Kangoo, que com certeza promete ser aí, pelo menos quando chegar ao mercado, a referência aí no segmento desses furgões compactos. Bom, é isso aí, pessoal. Então, finalizando aqui a resposta do Roger, eu termino também o vídeo de hoje. Espero que de todos esses modelos que a gente abordou aqui, tenha ajudado você na escolha do seu próximo carro. Convido você também a assistir os nossos demais vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.